Fala, traders. E aí, pessoal, dando uma olhada aqui, ó. Já estou protegido em 450 pontos nessa operação. Ó, conta real, protegido em 450 pontos. Vamos dar uma estudada no que é essa situação aqui. Hoje, dia 24 de abril, segunda-feira. Então, nós entramos aqui, ó. Deixa eu tirar essas linhas aqui pra gente fazer uma análise. Vamos tirar essa daqui. Ó, já tá quase me tirando lá, ó, vai me tirar, ó. Vai bater na minha proteção, vai bater na minha proteção. Vamos tirar essa linha aqui também. Ó. Vamos deixar bem pertinho aqui. A minha proteção tá aqui, tá vendo? Estou protegido aqui em 450 pontos, justamente no bola a bola, tá? O meu objetivo, eu joguei aqui em cima em 820 pontos. Ó, meu objetivo está aqui em cima, na realidade o objetivo ideal seria aqui, né, 750 pontos para ele bater nesse teto. Mas, ó, como tem um outro teto mais para cima aqui atrás, eu vou deixar ele aqui, eu gosto de jogar ele mais para cima e deixar a minha ordem oco ir protegendo. Eu gosto de fazer assim. Então, olha lá, vamos explicar qual foi a entrada deste momento aqui, tá? Deixa eu colocar aqui bem no gráfico para vocês poderem visualizar bem. Então, olha só. O que nós tínhamos aqui, ó? Nós tínhamos uma linha de tendência de baixa pegando... Ó, já estou protegido em 500 pontos. E segue para cima. Ó, nós tínhamos então uma linha de tendência de baixa unindo esses pontos aqui, ó. Tá? Tracei essa linha aqui e deixei lá no início, né? Eu só tinha isso aqui. Eu só tinha isso aqui, ó. Esses dois pontos. E aí o que a gente faz? A gente sempre deixa esticado a linha para projetar possíveis pontos futuros, né? Então eu sempre deixo essa linha esticada e depois quando ele fez esse ponto aqui e fez esse outro ponto aqui, eu já tracei uma linha e aí nós tínhamos isso, ó, né? E aí o que eu faço? Deixo esticado para possíveis pontos futuros. Percebe que agora, ó, um dos meus pontos aqui, onde ele está querendo me tirar, é justamente nessa minha linha de tendência de alta. Por quê? Porque aí aqui nós temos as confluências, né? Nós temos a linha de tendência mais o bola, que é uma região de dificuldade, né? Uma região de conflito de interesses ali, onde o preço ele vai pensar se ele vai subir ou não. No caso aqui, neste momento, está predominante a força compradora. Tá? Então, mas a região do bola sempre tem uma galera que espera o preço chegar ali e entra vendido, entra contrário. Tá? Depende muito da força que a gente está indo para lá. Muito bem. Então, qual foi a análise de hoje? Vamos deixar ali para ver se daqui a pouco ele me tira ou se ele segue para frente. A análise foi o seguinte: no momento que eu já tinha feito essa linha de tendência aqui, e o preço rompeu, repara que ele estava vermelho, quando ele começou a subir ele ficou branco, ou seja, perdendo a força. Ó, já estou protegido em 550 pontos, ó lá, tá subindo. Ou seja, ele ficou branco porque ele informa que ele perdeu a força, né? Ou ele entrou numa região de consolidação, ou seja, o preço vai ficar lateral. Nesse caso aqui, ele perdeu a força e logo em seguida ele já deu uma entrada de compra. Nessa entrada de compra, ó lá, protegido em 600 pontos. Nessa entrada de compra, somou as confluências, né? O que é isso? Primeiro ele pintou verde, segundo ele rompeu a minha linha de tendência de baixa, tá? Ó meus cachorros latindo. Ele rompeu a minha linha de tendência de baixa e aí deu uma entrada. Aí, inicialmente, qual era a minha ideia? Quando ele entrou aqui, logo de cara eu vi esse cara aqui, ó. Deixa eu marcar aqui. Ó, logo de cara eu fiquei preocupado. Opa, vou botar aqui minha setinha. Logo de cara eu fiquei preocupado com esse cara, tá? Porque aqui nós tínhamos um topo, certo? Então o que eu pensei? Bom, eu vou entrar comprado aqui e eu vou imaginar que ele vai bater nessa linha aqui, ó, né? Nessa linha aqui. Só que aí o que acontece? Sempre tem a questão da proteção, né? Então eu teria margem para me proteger em 115 pontos. Afinal de contas, ó, daqui até aqui dá o quê? 190 pontos. Então daria para eu entrar e, olha lá, quase me tirou, ó.
daria para eu entrar aqui e ele me protegeria em 115 pontos, tá? Então essa era a ideia inicial. O que que aconteceu? Eu sempre entro, olha aqui, olha só como é que tá, ó. Olha quando eu vou fazer uma entrada de compra, digamos que eu fosse entrar nesse ponto aqui, nesse topo. Olha onde está o meu objetivo, ó, tá 500 pontos e o meu loss está 300 pontos. Então eu sempre deixo pré-programado 500 pontos de gain, 300 pontos de loss. Mas isso é uma escolha minha, tá? Eu que defini assim, não é que seja uma regra. Então o que que acontece? Eu deixei entrando aqui, ó, entrando aqui, 500 pontos era lá em cima, ó. Tá vendo aqui, ó? Tô mexendo o mouse aqui para vocês verem, ó. Se eu entrasse aqui, 500 pontos era lá em cima. E aí a minha ideia era deixar o preço andar e quando ele batesse 115 pontos, ele iria me proteger. E aí tá, eu ia ficar tranquilo em 115 pontos protegido em 0 a 0. Se por acaso ele rompesse esse topo aqui, eu ia junto com ele, tá? Olha lá, estou protegido em 600 pontos agora. Se por acaso ele rompesse, eu ia junto com ele. Mas a ideia inicial era me proteger em 115 pontos. Se vocês forem ver aqui, ó, hoje de manhã, por várias vezes eu fiquei protegido em 115 pontos. Ó, essas entradas aqui, ó, todas essas entradas aqui eu não peguei, tá? Não peguei nada disso daqui. Isso tudo aqui, o mercado foi sem mim, tá? Aí eu entrei aqui, ó. Eu entrei nessa primeira operação. Ó, já estou protegido em 700 pontos. Ó, agora nós vamos jogar mais para cima, mais para cima, porque ele já está quase batendo em 1000 pontos, tá vendo? Já está quase batendo em 1000 pontos, eu vou jogar ele mais para cima. Aonde mais para cima? Minha referência. Aí a minha referência vai ser, lembra que eu já falei para vocês, traçar entre um bola-bola e entre um bola e o bola, traçar uma fibo. Então o que nós vamos fazer aqui? Ó? Nós vamos traçar uma fibo deste bola-bola aqui de cima até esse bola-bola aqui de baixo. Ó, os meus 50% é aqui em cima, tá? Então eu vou ficar ligado. O preço está quase batendo no 50%, ó. Entre um bola-bola e outro. Está quase batendo no 50%. Se ele bater no 50% que é aqui, né? Opa, pro outro lado. Se ele bater no 50%, se o preço bater aqui, ó, 50%, eu já vou começar a acreditar que ele vai buscar o bola lá de cima. Se ele bater esse 60%, que no caso aqui eu fiz o coisa invertido, né? Vamos botar pro outro lado, é um pra cima, outro pra baixo. Aqui, ó. Esse cara aqui. E o preço já tá me tirando lá, ó, já tá me tirando em 700 pontos. E me tirou. Me tirou na proteção em 700 pontos. Mas vamos continuar a explicação. Se o preço chegasse nesse patamar aqui, ó, 50%, ó, chegasse aqui em 50%, eu já ia começar a acreditar que ele ia buscar lá em cima o próximo bola. Se ele chegasse aqui em 61%, a chance era 80% de chance dele vir buscar o bola. Se ele passa desse 60%, então aí é certeza que ele vem buscar. Nesse caso, ele não conseguiu bater os 50%. O preço chegou ali pertinho e começou a voltar. Pode acontecer dele fazer isso, ó. Pode acontecer ele fazer isso. Pode. Tudo pode no mercado, tá? Então tudo depende de como é que vai estar a força. Ó, ele veio ali me tirar, mas ele ainda está pintado de verde, certo? Ou seja, a força predominante no momento ainda é uma força de compra, tá? Só me tirou. Ele me tirou em 700 pontos. Tudo bem, né? Eu não vou ficar assim, pô, eu queria bater 1000 pontos. Bati os 700, mas se tivesse batido 50 pontos, não tem problema. Olha o que aconteceu comigo aqui antes, ó. Nessa outra entrada aqui, ó. Então, como eu estava explicando, toda essa parte aqui de manhã eu não peguei, não fiz nada. Mas aqui, essa entrada aqui, eu fui. Né? O que eu imaginei que ele ia fazer aqui? Eu já tinha traçado essa linha, ó, unindo esse ponto com esse ponto. Eu pensei, bom, agora ele pintou de vermelho, o que ele vai fazer? Ele vai vir e vai romper esse fundo aqui, ó. Porém, ele não fez isso. Ele não fez. O que aconteceu? Ele desceu, me protegeu ali, ó, tá vendo? Ele chegou aí até 170 pontos. Bateu 115 pontos, me protegeu, me tirou, e aí voltou, me tirou no 0 a 0. Tá, tudo bem. Não tem problema.
Aí depois que aconteceu? Ele veio aqui e eu já tinha essa linha traçada, lembra? Eu já tinha essa linha traçada. Ele deu uma entrada de compra aqui. Então, quando ele deu uma entrada de compra neste ponto aqui, o que eu imaginei agora? Bom, agora ele vai fazer o contrário, né? Ele vai romper essa linha aqui, essa linha de tendência de baixa, ele vai romper ela, visto que a entrada de compra foi bem pertinho dela. Se essa entrada de compra tivesse dado aqui, assim, por exemplo, aqui embaixo, eu não iria entrar comprado. Por quê? Porque logo em cima eu tenho uma linha de tendência. A menos que eu tivesse uma margem, né, de pelo menos 115 pontos para eu acreditar que eu iria me proteger em algum momento. Mas normalmente eu não iria entrar. Neste caso aqui, como ele estava bem pertinho, eu acreditei que ele ia fazer isso, ó, romper, talvez descansar um pouquinho e ir embora. O que aconteceu? Ele entrou aqui, me protegeu nos 115 pontos mais ou menos aqui, foi um pouquinho mais, olha só, chegou aí a 260 pontos. Neste caso, a minha ordem oco me protegeu em 50 pontos. E aí ele voltou, eu peguei 50 pontos, só. Aqui embaixo foi a mesma coisa. Ele veio, né? Ele veio, desceu, eu entrei nela. Ele veio aqui, ó, 115 pontos, me protegeu no 0 a 0, desceu, 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 chegou a pegar 309 pontos. O que aconteceu? A minha ordem oco me deu ali, se eu não me engano, foi 100 pontos, tá? Eu peguei 100 pontos. E aí depois ele voltou e me tirou fora. Então, tá beleza, vamos fatiando o mercado. Peguei 50 pontos aqui, peguei 50, aliás, aqui saí no 0 a 0, peguei 50 pontos aqui, peguei 100 pontos aqui, e aí nessa daqui eu entrei de novo e aí peguei 700 pontos. Quanto que deu aqui o máximo que ele foi? Ó? Ele chegou aí a 1.200, 1.100 pontos. Não, minto. Ele chegou aí 1.034 pontos. Tá? Então olha só, eu poderia ter pego esses 1.000. Poderia. Mas nesses palitos aqui que ele voltou, ele me tirou. Tá? E aí agora ele chegou a bater 1.000 pontos. Ó. Sacanagem, né? Ele me tirou, acho que foi nesse candle aqui. Tá? E aí agora ele está voltando, não há garantias de que ele vá subir, não há garantias que ele vá descer. Ó, ele pode estar só descansando e fazendo esse movimento aqui, ó, pode fazer esse movimento de descansar e ir embora, tá? Lembra quando tem, que eu já falei para vocês, quando acontece os movimentos de explosão muito alto, pode acontecer o retorno em V. Ou seja, aqui ele fez todo esse movimento aqui, ó. Todo esse movimento. Se tu for ver quantos pontos ele fez de lá de baixo até lá em cima, fez 1.700 pontos. Então ele fez 1.700 pontos numa tocada só. Pode acontecer do mercado querer devolver isso. O mercado devolve, aí tu faz um Fibonacci, né? Tu pega um Fibonacci daqui de baixo até lá em cima. Tá? Então normalmente o mercado devolve 50%. Ele viria até aqui. Tá? Então, na devolução ele devolve aqui. Se ele devolver aqui e passar mais ou menos até aqui, ele pode vir até lá embaixo. Tá? Então, esses são os pontos onde ele normalmente retorna. Beleza? Então, agora a gente vai ver o que vai acontecer. Se ele vai voltar, se ele não vai voltar. E eu já tenho aqui traçado os pontos de Fibonacci. Fora isso, olha o que nós temos aqui. Nós temos a nossa linha de tendência de alta, né? Então o que pode acontecer? O preço pode respeitar essa linha aqui. Ele pode bater aqui e resolver subir. Tá? Depois ele pode ir trabalhando em cima dela. Se ele fizer isso aqui, ó, e aí o problema vai ser essa linha, esse topo aqui. Ó, tá? Ele vai ter dificuldade de romper esse topo. Tá? E aí a gente vai traçar novamente novas linhas. Mas a análise é essa. Tá? Então hoje deu para pegar aqui esses 700 pontos, fiquei bem feliz de ter pego. Não deu para pegar 1.000 pontos, tudo bem, mas se somar ali os meus 700 pontos, mais os 100 pontos de antes, mais os 50 pontos de antes, já dá 850 pontos, deu quase 1.000 pontos. Né? Então tá tranquilo isso, 11 horas da manhã. Tá? Teria a tarde toda ainda para operar. Por hoje eu não opero mais, tá? Eu já tô aqui, ó. Já bati minha meta, dá para enxergar ali, eu não consigo mostrar minha tela, mas já bati minha meta, né? Já busquei
a minha meta do dia deu 800 pontos. Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar negociação, relatório de performance, acho que é isso, né? Deixa eu ver aqui do dia de hoje, somente do dia de hoje. Deixa ele carregar aqui. Ó. Então aqui, ó, minha metinha com um contrato, ó, fiz 4 operações hoje, um único contratinho, né? Aqui a gente usa o que a gente ensina, né? A gente usa um contrato, nessa conta que a gente opera para vocês, a gente usa um contrato. Então olha ali, ó, um contratinho, peguei 5 pontos aqui na primeira, não foi nem o 0 a 0, ó, me protegeu em 5 pontos. Depois na outra pegou 55 pontos, na outra pegou 50 pontos, tá? E na outra 705 pontos. Então soma tudo, dá o quê? Dá 800, né? 700, 805, 815 pontos no total. 815 pontos no total numa manhã, tá? Então tá mais do que tranquilo, não preciso operar mais hoje, né? Já tá batido a meta. Aí agora, claro, a gente tem as nossas outras contas e tudo mais, mas essa conta não preciso operar mais, tá ali conta real. Certo, galera? Espero que vocês tenham conseguido pegar esse movimento aqui também. Essa explosão aqui foi perfeita, tá? Ah, um outro detalhe que eu esqueci de mostrar. Olha só aqui. Quando eu fiz a nossa linha de tendência de alta, aqui era um ponto crítico, né? Aqui era um ponto crítico. O que é aqui essa linha branca? É o bola-bola, né? Então essa linha, olha o cruzamento, é justamente na nossa linha de tendência de alta e o bola-bola. E aí aqui quando ele simplesmente ignorou esse trecho aqui e foi embora, tá? Essa linha roxa aqui é um outro teste, não é nada de que vai influenciar, é só um outro teste, uma avaliação que eu estou fazendo, tá? Não é nada que vai influenciar na análise de vocês. O importante é entender como foi feita a análise de agora para ter batido esses 700 pontos. Beleza, pessoal? É isso por hoje. Um abraço.